Como o pastor me apresentou, eu me chamo Camila e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre algumas histórias. Mas antes da gente começar a conversar sobre algumas histórias, eu queria conhecer um pouquinho só de vocês. Só que fica um pouco ruim para a gente administrar, eu perguntar alguma coisa para cada um de vocês. Então, só para eu ter uma ideia de como vocês estão, eu gostaria de fazer umas perguntinhas através de um aplicativo que eu não sei se vocês conhecem, que é o Kahoot. Conhecem esse aplicativo? Dá para projetar? Só que, como eu estou na modalidade grátis, eu preciso que vocês façam equipes, porque eu só poderia colocar 10 participantes. Então, eu só posso colocar 10 equipes. Vocês vão responder para mim em equipes, e a equipe vencedora vai ganhar um prêmio, tá? São 2 perguntas, então, quem responder corretamente ganha um prêmio no final. No final, você vai ali falar com a gente, tá? Então, se inscrevam no Kahoot para a gente poder começar. Já é bom deixar projetado, para eles... Vocês já sabem, né, fazer essa... Tem o QR Code e tem o PIN do jogo, tá? Que vocês podem colocar no Kahoot. Aí já tem Lucas, Estevão, Mateus. PIB Caruaru, já é uma equipe, né? Quantas pessoas? Não sei, depois vocês vão dividir o prêmio. Aí... Vejam, façam assim, 5 pessoas, eu acho que dá ok, porque eu só posso ter 10 equipes. Então, só poderia ter 50 pessoas, 5 equipes. 100 pessoas, dá tranquilo, 5. 50, né? Bereanos é bem profético, é bom, né? É bom. Os bereanos. Por enquanto, o PIB Caruaru está ganhando de WO, né? Só eles, tem 2 equipes, tem uma outra aí, ó, que não apareceu ainda. O nome. Vou dar mais 2 minutos para a gente começar, tá? Porque senão vai pegar muito tempo. Penteca. Ó, Iraque, tem um grupo Penteca aqui, ó. Gente, até o Messi está aqui hoje. De acabar o quê? De lotar os 10 e fazer de fora. Você poderia pedir para as pessoas dos grupos que criaram os grupos se levantar, porque aí quem estivesse ao redor procuraria o grupo certo. Entendi. Individual. Entendi. Tá bom. Gente, quem já fez o grupo, vocês podem se dividir assim, tipo separados, santos, santo 1, santo 2, santo 3, separado nos seus grupos, porque aí outras pessoas vão entrando nos seus grupos. São só 2 perguntas, viu? É bem rapidinho.
Vocês já estão juntos, os grupos? Segreguem, separem. Para iniciar, né? Depois que eles se inscreveram, já está disponível, né, para iniciar. Só tem um problema, eu não lembro quanto tempo eu coloquei para a pergunta. Mas aqui, quanto mais rápido você responder, mais você pontua. Então, se outra pessoa acerta como você acertou, mas ela acertou mais rápido, ela ganha, tá? Podemos começar? Vamos ver, para eu conhecer quem vocês são, né? Um pouquinho. Vamos lá? Fé e universidade. Preparem, preparem. Ofício exercido por Martinho Lutero, além do monastério. Ele era físico, botânico ou professor universitário? Uau, 10 acertaram. Apenas um, né? Marcou físico. Não era, ele era professor universitário. Vamos para a segunda pergunta, para ver se esse um se recupera. Equipe de mídia está na frente, viu? E pode. A equipe de mídia não está aqui, não. Ela tá. E pode, é. Tá bom, se o pastor deixar, né? Eu não. Segunda. Pode ir, avançar. Preste atenção, essa é mais difícil. Quem disse a frase que Deus pode ser adorado no laboratório ou na igreja depois de desvendar o genoma humano? Foi o Charles Darwin, o Mendel, o Marcus Eberlin ou nenhuma das respostas acima? Essa é mais difícil, é claro, né? A gente começa no leve, depois vai para um mais avançado. A vida é assim. Ainda faltam 3 grupos. Já foi? O pódio. Vamos lá, quem ganhou? Tinha que ser o Penteca. Ah, não, Penteca é terceiro. Penteca é terceiro, Servos do Rei segundo. Se foi mídia, é arrumado, né? Não pode. Rebeca! Parabéns, Rebeca! Rebeca, tu é o grupo tu sozinha, é? É um grupo, né? Okay. É porque são várias Rebecas, é? Eu fiquei até curiosa. Tá. Parabéns. No fim da palestra, vocês falem aqui com a gente, que a gente vai passar a premiação para vocês, tá? E ao restante, não vou dar parabéns não, que na parte de genética, né? Não foi bom não, foi ruim. Mas podemos conversar. Pode começar agora a apresentação. Podemos começar a nossa conversa agora, que eu conheço um pouquinho mais de vocês. E para a gente ficar um pouco, com um pouco de igualdade, eu vou me apresentar um pouco mais. Eu sou Camila, eu sou presbiteriana, sou geneticista, sou professora na UFPB e também trabalho como técnica na Universidade Federal de Pernambuco. Também trabalho nessa área de biomedicina, na área de saúde. Na UFPE eu faço uma coisa um pouquinho diferente, que a gente trabalha alguns genes e algumas outras coisas na oceanografia. Então, Deus me deu essa oportunidade de ir
por outros caminhos, mas também ver um pouco de genética envolvida ali dentro. Foi muito bom, eu agradeço ao pastor Estevão pelo convite. Foi maravilhoso já me preparar para estar aqui com vocês, e está sendo muito bom desde a hora que a gente começou a se organizar. Faz mais de 10 anos que eu não venho em Caruaru, então eu tive aquele espanto quando eu cheguei, né? Meu Deus, a cidade cresceu assim vertiginosamente, quase que a gente se atrasa, porque a gente calculou um pouco, precisaria de um pouco menos de tempo, né? E a gente teve a oportunidade de trazer o Caio, que é o filhinho da gente de 5 anos, e ele está espantado assim com a cidade, ele não quer mais ir embora, ele disse que só quer ir embora depois de amanhã. E quando chegou no hotel, ele fez: amei esse hotel é tão chique, tem até Bíblia. Caio sabe das coisas, ele tem 5 aninhos, mas ele sabe muito das coisas. Então, nessa primeira brincadeirinha, nesse primeiro contato que eu tive com vocês, eu queria saber se vocês sabiam de algumas dessas perguntas e curiosidades em relação à ciência e fé nesse nosso contexto cristão evangélico. Primeira delas, que eu acho muito curiosa, é que o Martinho Lutero, ele era professor universitário. Tá? Ele era um monge, mas ele dava aulas na Universidade da Alemanha, onde ele fez teologia. E depois disso ele se tornou professor. Então era o ofício dele. E quem falou que podia adorar a Deus na igreja ou no laboratório foi um cientista que foi responsável por desvendar o genoma humano. No projeto Genoma Humano, que durou 11 anos, ele começou o projeto ateu e terminou o projeto cristão. E o nome dele, quem sabe? Alguém sabe? Aí ganha outro prêmio sozinho, se souber. Einstein não, viu? Marcos Eberlin não. O Marcos Eberlin é o químico, tá? Ele é o químico do design inteligente. Foi um outro. Darwin? Não, Darwin estava aqui, ó. Francis Collins, alguém já ouviu falar? Um dos cristãos mais proeminentes no mundo científico. Diretor do Instituto Norte-Americano de Saúde. Ele desvendou o genoma humano. 11 anos, mas desvendou. Começou crente e terminou ateu. Ganhou mais do que o projeto Genoma, né? Ganhou muito mais. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente. Essa nossa conversa de hoje vai ser dividida em 3 partes. A gente vai falar um pouco sobre universidades, onde elas nasceram, nesse primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai falar sobre o mandato cultural da ciência, quando Deus manda a gente cultivar o jardim, e a ciência é um desses mandatos culturais. Aqui a gente vai ter um pequeno intervalo para a gente conhecer um pouco como fazer melhor, algumas ferramentas para exercer melhor esse mandato cultural, que são as oficinas. E depois a gente volta para cá, para o templo, para falar sobre identidade e propósito dentro de toda essa conversa que a gente vai ter aqui nessa tarde. Combinado assim? Vocês ficam até o final? Eu ia prometer prêmio, mas já teve tanto prêmio, né, que eu nem sei se tem mais prêmio. Que já foi no grupo, né, teve que fazer grupo. Então, vamos ficar até o final, vamos fazer um acordo para a gente aproveitar o máximo disso. Então, vamos começar com essa primeira parte, onde a gente vai falar de como as universidades nasceram. As universidades, tal como essas instituições específicas, como a gente conhece hoje, elas nasceram durante o Império Romano ainda, com Constantino, no século IV depois de Cristo, bem ali, no início da igreja, quando Constantino designa a igreja para cuidar dos assuntos educacionais. Então, ali a gente não fala ainda de universidade, a gente começa a falar de escolas, mas toda a educação formal de crianças estava ligada à fé cristã. Aqui a fé cristã católica, porque até então, né, a gente só vai ter, por enquanto, ainda não temos a reforma protestante, a fé cristã católica. Se for o meu, desliguem. Por favor. E, depois dessa designação, nós vamos ter
uma escola que trata de doutrinas cristãs e instrui os estudantes nas 7 artes liberais: aritmética, dialética, gramática, música. Faltam mais 3. Depois vocês pesquisam. Mas o que eu quero deixar aqui destacado além da doutrina cristã, a igreja já cuidava de alguns outros assuntos da vida que eu não gosto desse termo, mas vamos chamar assim, vida secular. Aqui já não é só mais ensino cristão, mas a gente já vê outras atribuições que a igreja já está tomando conta. Mas é a partir do século 7 depois de Cristo que surgem as 2 primeiras universidades regidas por igrejas cristãs, que é a Universidade de Bolonha e a Universidade na Espanha e a Universidade de Paris. No século XII, Oxford e Cambridge, ainda hoje, 2 grandes universidades mundiais, têm a sua origem aqui, dirigida por monges, em especial monges beneditinos. Era aberta a toda a população, contanto que essa população fosse cristã, se declarasse cristã. Ah, mas isso era muito impositivo. Na verdade, isso era uma prática da época. O Oriente também tinha suas instituições que, para a pessoa fazer parte, ela tinha que se declarar daquele ambiente, daquela instituição, pertencente àquela instituição. E é assim que nascem as primeiras universidades do mundo, com a base completamente cristã. É impressionante, não é? Mas eram as igrejas que detinham essa legalidade de fazer o conhecimento circular e acontecer. Nesse livro, que eu vou deixar como referência para vocês, O Cristão e a Universidade, do Valmir Nascimento, esse autor destaca aqui: o fato é que a educação, a produção e a disseminação do conhecimento sempre tiveram espaço de destaque na tradição eclesiástica. Essa é a grande verdade. A educação sempre esteve relacionada à história da igreja cristã. Desde sempre. Para nós, a gente começa a ver uma divisão muito acentuada no protestantismo. Essa é a história que nós continuamos traçando esse caminho. O Martinho Lutero, que era professor universitário na Alemanha, ele já era professor universitário, então ele começa a aprender grego, ele começa a aprender latim, ele começa a estudar a Bíblia. E quando ele começa a desvendar o que estava ali escrito, acontece o que aconteceu. Ele começa a conhecer a verdade tal qual ela era, sem intermédios errados, sem intervenções não cristãs. E aquilo comove ele de tal forma que ele quer que outras pessoas tenham acesso a essa leitura sem uma intervenção que não seja cristã verdadeira. E aí surge o que nós bem sabemos, que são os primórdios da Reforma Protestante. E um dos pontos que eles tinham muito em mente, muito cuidado, era justamente o acesso às Escrituras. O acesso à leitura, o acesso a essa educação, diretamente. Mas ele era radical, viu? Não era uma coisa muito simples, não. Olha só o que ele queria. Martinho Lutero persuadiu o governo de sua época a proclamar a educação universitária compulsória, obrigatória. Era obrigatório a pessoa fazer a universidade. Homem e mulher, viu? Não era só homem, não. Homem e mulher. A gente quer obrigatoriedade, olha só. É um exagero, né? Mas para vocês verem a importância que ele dava a essa situação. Juntamente com seus auxiliares, ele criou um sistema de educação pública na Alemanha e exortava os professores a considerar a vocação para o ensino
com o mesmo espírito em que considerariam o serviço de Deus na igreja. Olha o que isso significa. O Martinho Lutero considerava o ensino tão importante quanto as atividades da igreja. Seria heresia? O que vocês acham? Eu estou acostumada a dar aula, é péssimo. Porque aqui a gente fala, fala sem vocês responderem, né? Aí dá aquela pequena agonia. Mas a gente vai ter um momento de perguntas, né? Então aí eu recupero essa situação. Seria heresia dele? Pensar dessa forma? Será que ele estava exagerando? Alguém aqui já assistiu esse filme? Ele é The Physician, foi traduzido primeiro como físico, aí depois ele foi traduzido corretamente como médico. Está disponível, acho que é na Netflix. Alguém já assistiu? Lindo. Não é lindo? Esse filme ele é muito poético. Ele conta a história de um jovem que ele queria ser médico. Mas as boas escolas de medicina estavam no Oriente. Não fala do tempo, mas só conta essa história. A mãe dele morreu de uma doença que na época chamavam de doença do lado, que a gente sabe hoje que é apendicite. Quando antes uma pessoa tinha apendicite, quando ela começava com aquela dor, as pessoas já sabiam que ela ia morrer. Porque hoje é difícil, né? Você tem que ir rápido, porque o apêndice ele infecciona. Se ele chegar numa situação de disseminação daquelas bactérias que estão ali, as bactérias tomarem o corpo, muito pouco pode ser feito. Imagina aquela época. Então, a mãe dele morreu da doença do lado e ele ficou com uma fissurado naquela ideia que ele queria descobrir o que é que causava essa doença e curar essa doença. Ele vai para o Oriente, ele se finge de judeu, porque a escola só aceitava pessoas do Oriente ou judeus. Ele se finge de judeu e ele começa a estudar a doença do lado. E aí ele começa a dissecar cadáveres, que era proibido pela medicina oriental. Por quê? Vocês imaginam? Por causa da sacralidade. Você não pode, como é que você vai? É um morto, a eternidade, o que é que acontece, o corpo depois. Por que é que os egípcios faziam aquilo, né? Mumificavam? Porque eles acreditavam que era o corpo mesmo que ia, que tinha que atravessar, que tinha que estar todo pronto. Então, ele fazia isso clandestinamente. Não podia fazer. E quando descobriram, ele vai para a sentença de morte. Porque ele não podia fazer aquilo. Então, vai perder a capacidade, né, de fazer medicina. Contei o filme inteiro. Quem não assistiu, só vai assistir agora se, se não ligar para spoiler. Desculpa, eu sempre faço isso. Mas o que é que eu quero trazer com isso? Para vocês imaginarem. Hoje, nós dissecamos corpos. Hoje, nós procuramos sintomas de doença. Hoje nós sabemos que grande parte das doenças são causadas por fatores infecciosos ou por fatores de autoimunidade e que nós não temos, pelo menos diretamente, uma associação espiritual provocando aquela doença. Nós sabemos que Deus se alegra quando as pessoas ficam curadas. Se assim não fosse, o ministério de Jesus Cristo não teria curas. Ele não anunciaria. O reino chegou. E o reino chegou como? Principalmente curando. Não era essa a linguagem que Jesus falava? Ciência, dessa forma que a gente faz, foi permitida e embasada pelo cristianismo e pela fé judaica. Porque nós acreditamos que Deus se alegra com a nossa cura. Porque nós acreditamos que se é para um bem maior, eu posso dissecar aquele cadáver, porque nós receberemos novos corpos gloriosos, e não mais esse corpo que ficou. Então não há pecado em se descobrir isso. Com isso é permitido anatomia, com isso é permitido microbiologia, com isso é permitido parasitologia, hematologia, transfusões de sangue e tantas outras ciências
como a gente conhece. Mas uma delas muito interessante. Vocês já assistiram aquele filme A Chegada? Das naves? Mulher, tu é boa. A gente devia ser amiga para a gente assistir esses filmes, porque ninguém gosta desses filmes, tá vendo? Aí assisti eu e tu juntas. Eu vou pegar teu número. Esse filme é outro filme lindo, ele fala de várias coisas, mas uma das coisas é, os extraterrestres que chegam, eles sabem presente, passado e futuro. Tu assiste também, né? Só não levanta a mão. Presente, passado e futuro. Quando a intérprete começa a falar com eles, ela começa a ter a mesma habilidade de saber presente, passado e futuro. E aí muda completamente a vida dela. Nós fazemos ciência porque nós acreditamos em leis que foram estabelecidas por legisladores. Quando os físicos, os primeiros, começaram a desvendar tudo isso, o que é que eles tinham em mente? Alguma ordem rege esse universo, porque nós temos um legislador. Vamos descobrir que ordem é essa. Aqui, Isaac Newton. Aqui, o Boyle. Aqui, o Hulk, que descobre as células. Grandes físicos que, com essa certeza, e eles estavam corretos, começam a desvendar e a entender que a Terra, ela tem um ciclo linear. O tempo para nós ele é linear, passado, presente e futuro, e todo esse universo é regido por leis, porque um legislador assim o fez. E a gente tem prazer em desvendar esses segredos que o legislador foi deixando na natureza, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais sobre as características dele. Bonito? Bonito, né? Os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza e esperavam haver leis na natureza porque acreditavam no legislador. Se assim não fosse, isso não teria nenhuma lógica. Além de começarmos as universidades, demos base para a ciência tal qual ela é feita no Ocidente. Tal qual a gente vê esses avanços acontecendo. Estamos lá. Os nossos precursores estão lá. Então, eu queria falar para você de um precursor muito anterior a todos eles, que foi o precursor, que são os precursores do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus deu para Adão e Eva a tarefa de cultivar o jardim. Foi castigo? Por que não foi castigo? Eu não sei porque que Eva comeu da maçã, que eu vou ter que trabalhar hoje. Não tem esse ditado, né, que o povo diz. E é Eva, né? O Adão. Não sei porque que ela comeu, que hoje eu vou ter que trabalhar. Mas vocês já perceberam que o trabalho, ele vem antes da queda? Quando Deus coloca o homem no jardim, ele fala, cultivem o jardim. O homem não tinha caído ainda, não. O trabalho é uma bênção. Cultivar o jardim é uma bênção. É um mandato cultural. E o que é isso, mandato cultural? O Igor Miguel, que é um pedagogo da ABC2, ele escreveu um livro ótimo, que é A Escola do Messias. Ele diz o seguinte, que a atividade cultural humana, mandato cultural, é a atividade cultural humana que envolve toda ação criativa sobre a criação. Quando o homem explora, conhece, transforma, modifica, instrumentaliza, organiza ou inventa tecnologia e artefatos dos elementos ou materiais da criação, ele está engajado ou envolvido com algum tipo de ação cultural. É o mandato cultural. Curiosamente, a mesma palavra que é usada para trabalho ou cultivo do jardim em Gênesis, também ocorre em outros textos ligados à atividade de adoração, assumindo um sentido cultico. Esse detalhe linguístico evidencia que o trabalho não é só uma atividade cultural, mas cultual. A mesma palavra que é usada em Gênesis para cultive o jardim,
é a mesma palavra usada para cultue. Quando a gente trabalha, quando a gente exerce o nosso mandato cultural, nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos exercendo a função para a qual nós fomos criados. Alguns cientistas e cristãos entenderam isso e começaram a fazer essa prática de uma forma magistral. Um grupo de cristãos formou a Royal Society, que é a Sociedade de Ciência de Londres. Eles se reuniam em grupos que eles chamavam de Invisible College. Provavelmente é daí o nome que o Pedro Dutti e o restante do pessoal pegou, né? O que é que eles diziam? Por que eles diziam que era Invisible College? Porque eles diziam que era um grupo que era invisível diante das instituições. Eles não eram institucionalizados, mas eles estudavam. Então, ele é o precursor, o Invisible College, é o precursor da Royal Society. Essa sociedade existe até hoje. Ela é respeitadíssima no mundo científico. Ela dita regras no mundo científico. E olha só, ela instruiu seus membros dirigirem seus estudos para a glória de Deus e para o benefício da raça humana. Façam ciência para glorificarem a Deus e façam ciência para beneficiar a raça humana, porque isso agrada a Deus. O Robert Boyle, que foi um dos seus presidentes, o primeiro deles, ele deixou essa frase registrada: a ciência é uma tarefa religiosa, a revelação da obra admirável que Deus apresenta no universo. É para você olhar e ficar chocado. Você olha e fica chocado. Vocês estão vendo agora, né? A inteligência artificial. Ainda está muito longe de alcançar qualquer mente aqui. Provavelmente não alcançará. Muitas coisas que hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente simplesmente não consegue desvendar. Não consegue. Por quê? Não é falta de inteligência, não é falta de tecnologia, não é falta de educação, de conhecimento, não é falta de dinheiro. Porque Deus não quer. No dia que Ele quiser revelar, se Ele quiser revelar, a gente vai saber. Se não, não. A tecnologia vai substituir o homem? Como cristãos, a gente tem essa resposta. O mundo está achando que vai. E a gente? Ela pode substituir? Ela tem aparato para substituir? São essas coisas que fazem a gente olhar para Deus e se admirar ainda mais da criação e da complexidade da mente dele em trazer e em construir isso para todos nós. Esse é um dos cristãos que estão aí trabalhando atualmente, mostrando a beleza da criação. Ele é um psicólogo da religião, Justin Barrett, e ele fez esse livro, que ele é impressionante. É Born Believers. Os nascidos, é como se a gente nascesse acreditando. Olha só o que ele fez. Ele começa a fazer experimentos com bebês. E ele faz ressonância magnética. Ele vê o que é que o cérebro do bebê acha mais comum e responde melhor. Aí conta uma história de criação e evolução. Os bebês respondem melhor a história de criação no cérebro. E ele começou a ver que as crianças cognitivamente, elas eram, isso a gente já sabe, quem tem criança sabe, elas são muito aptas a aprender muito rapidamente, mas elas são muito aptas a ter fé. E não é quando tem consciência, não, é novinho, novinho mesmo. Muito aptas a ter fé. Eles, gente, a gente nasce com fé. É como se todo o nosso aparato cognitivo, tudo aquilo que a gente tem de sentido, estivesse direcionado a procurar o Criador. Tudo. Os nossos olhos, o que a gente ouve, olfato, paladar, sentido, inteligência, tudo, em tudo a gente está procurando o Criador o tempo inteiro, em todos os lugares. Com a queda, a gente perde isso.
Não esse intuito de procurar, porque a gente continua procurando. Mas a gente para quando a gente encontra outras coisas antes do Criador. E aí a gente começa a adorar outras coisas. Por quê? Porque, ao que parece, nós nascemos para crer. Outro psicólogo norte-americano que tem trabalhado também nessa linha é o Jonathan Haidt. Eu não sei se vocês assistiram Dilema das Redes, que ele aparece muito, ele é um dos psicólogos que fala. E ele fez um livro muito interessante, que é A Mente Moralista. Por que pessoas boas são segregadas por política e religião? Mais atual impossível. E aí ele começa a trazer fatores psicológicos que estão relacionados à crença e à moralidade, que fazem com que a gente tome posições ou faça escolhas que não são tão lógicas, nem do ponto de vista de fé, nem do ponto de vista racional. Se é que a gente pode separar uma coisa da outra. Mas, assim, do ponto de vista científico e do ponto de vista moral de fé. E ele vem alcançando vários avanços, inclusive trabalhando com crianças, por exemplo, de pais que se separaram, que tiveram divórcios muito violentos. E ele vê que elas têm a cognição afetada por esse processo. Tá? Então, são coisas que falam para a atualidade, trazendo dados, mostrando coisas que Deus vem tentando falar para a gente, de alguma forma, ali, escondido nos tesouros da palavra. Ou mais claros, quando a gente tem um mandato cultural científico para ajudar. Esse aqui é o Francis Collins, o que eu falei para você, que eu sou suspeita para falar, porque ele é da minha área. Ele é geneticista. E ele foi um dos coordenadores do projeto Genoma Humano. Vocês sabiam que a gente só teve o nosso genoma identificado em 2011? Em 2011 terminou, né? Foi o final, né? O que eles deram assim, olha, aqui demos o relatório final. E ainda assim, no ano passado saiu, né? Agora que a gente conseguiu sequenciar o cromossomo Y. Porque foi aquela coisa, ainda foi um rabisco. O que é que eles fizeram? Eles só queriam saber a sequência de pares de bases que todo o nosso DNA tem. Foram 11 anos, 2 países, Inglaterra e Estados Unidos, envolvidos. Bilhões de dólares. Que Deus complexo, não é? São 4 bases. Citosina, adenina, timina, guanina. Só isso. 23 pares de cromossomos. Um de mãe e um de painho. Nós temos 23. 23 de mãe e 23 de painho. Mais de 11 anos para a gente ter um esboço do que isso significava. A gente achava o quê? Que a gente era cheio de gene. Quando ele viu a sequência, era um monte de sequência que não falava nada. A gente tem menos sequência que fala alguma coisa do que um arroz. Vocês sabiam disso? O arroz tem mais genes do que a gente. Passada, né? Ele fala da barata, eu nem sei da barata. Para a gente não ficar tão humilhado, né? Quando ele olha para aquilo, ele fala: não é possível isso aqui ser obra do acaso. Ele conta tudo no seu livro, A Linguagem de Deus. Não é possível. Ah, mas ele só soube um pouquinho. Gente, ele era o diretor do projeto. Ele passou 11 anos ali, ó. Vocês não eram nem nascidos. A maioria. Alguns já. Eu acho que eu já. Não é possível que não tenha um Criador por trás dessa beleza que é o genoma humano, que ainda está sendo desvendado. É dele a frase: o Deus da Bíblia é também um Deus do genoma. Ele pode ser adorado na catedral ou no laboratório. Sua criação é majestosa, impressionante, complexa, bonita
e não pode estar em guerra consigo mesma. Eu coloco esse slide na minha aula, quando eu dou aula de genoma. Eu termino com ela. Eu digo, vamos aplaudir Deus, né? Ele está de parabéns. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, fica quieto, porque eu sou a docente, né? Deus está de parabéns. Aí eu falo, vamos aplaudir Deus, que Ele está de parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o parceiro do Francis Collins. Os dois fizeram juntos. E ele é meio o oposto do Francis Collins. Ele é o Craig Venter. E ele tem uma empresa, montou uma empresa, e ele é bem naturalista. E aí ele quis fazer, ele entra em várias ondas, assim, ele é muito inteligente, um homem muito perspicaz. Era massa, se ele também se convertesse, era muito massa, a gente ia ter muita coisa. E aí ele disse, eu quero criar o organismo mínimo. Eu vou criar o mínimo organismo, com o menor genoma que ele possa sobreviver. Ele conseguiu, viu? Mas olha o que aconteceu. O bicho tentou. As bactérias, elas têm genes essenciais e genes não essenciais. Ele disse, se eu colocar só os genes essenciais, eu crio o organismo mínimo. Não preciso do resto. Errado. Como deu errado, gente? Isso é lógico. Tem todos os genes essenciais. Vamos encaixar aqui, muda dali, muda dali. Vamos colocar aleatoriamente. Uma hora vai dar certo. Ele conseguiu. Não teve uma linha de raciocínio lógica seguida, porque ele teve que parar e se curvar diante da criação. E dizer, eu não consigo fazer isso. O que a gente achava que era lógico, que eram genes essenciais, por algum motivo não deu, não funcionou. Então vamos colocar assim, é assim, vê se dá certo, vê se dá certo, vê se dá certo. E uma hora deu certo, porque Deus quis. Porque se não quisesse também não tinha dado. Mas percebam, isso é a ciência hoje, né? Que coisa interessante. Então, são essas algumas coisas que eu converso com os meus alunos no curso de biotecnologia, lá da UFPB. Eu estava como professora substituta, meu contrato acabou esse mês. Foram 2 anos assim, intensos, 2 anos maravilhosos que a gente viveu lá dentro. E que eu claramente professei minha fé e eu tenho que falar sobre a minha experiência. Em nenhum momento eu fui coagida ou limitada, ou nenhuma dessas questões. Muito pelo contrário. Eu percebi que muitos estudantes encontravam em mim uma pessoa em que eles podiam respirar aliviados. Ai, meu Deus, eu não sou herege. Eu estou aqui na universidade, mas eu não sou herege. Eu posso acreditar nisso, e é isso mesmo, e Deus fez isso mesmo. Que coisa maravilhosa, é isso mesmo. E a gente fez essa caminhada de 2 anos, com muito laboratório, com muita coisa boa, muita prática, mas muita reflexão também, sobre o que é que Deus estava fazendo no universo. E, claramente, Camila, você falava... Eu estava na minha função de docente, e ali eu estava dando aula. Eu não vou chegar, né, com a Bíblia, abrir a Bíblia, falar, não é isso. Mas são outras coisas que a gente está louvando e que a gente está glorificando o nome de Deus ali, naquela situação, daquela forma, com aquela ciência, porque foi o que Deus fez. É como se a gente só encaixasse a cosmovisão correta. É como se a gente encaixasse o ponto de vista correto, o pressuposto correto e a direção correta. E ali a gente consegue glorificar a Deus em todas essas coisas. Aqui eu fazia nas ciências naturais. Tá? E talvez a minha área seja um pouco mais tranquila. Eu não sei como é a área
Na área de ciências humanas, o pessoal sofre um pouco mais, né? Porque a gente tem pensamentos filosóficos, algumas correntes. Você tem que ir para o embate mesmo, você tem que... enfim, muita coisa é ponto de vista, muita coisa é tida como ponto de vista, então é um pouco mais difícil, tá? Mas, assim, gente, foi muito, para mim falou muita coisa esse tempo que a gente passou lá juntos, porque eu fui eu mesma. E eu fui acolhida por eles. E eu percebi que ter sido eu mesma foi importante nesse processo. Eu percebi que, de alguma forma, o ambiente precisa de pessoas que sejam elas mesmas. Em especial para nós cristãos. Então, ao contrário de ser odiada, na verdade, eu me senti muito amada. E nessa minha saída... eu passei assim, uma semana chorando, mas choro de alegria por tudo que passou. E aí eu me despedi do grupo, né, do grupo de professores, e assim, foi tanto carinho que eu recebi, gente, dos professores, né, falando, e Camila, que diferença, como você fez diferença. Então, tanta coisa assim bonita que eu nem esperava ouvir. E eu tive dois momentos bem importantes com eles, que foi, eu dei uma palestra no Engene, que é o Encontro de Genética do Nordeste. E muitos deles foram para esse encontro. Colocaram a minha palestra de 9 horas da manhã, no dia depois da festa do congresso. Repara, gente. Eu disse, não vai ter ninguém, né? Eu disse, vou ter eu e a minha professora, a minha ex-orientadora. Eu disse, você vai, porque eu não vou ficar lá só, dando palestra para ninguém. Gente, foi a coisa mais linda que eu já presenciei na minha vida acadêmica, foi aquilo ali. Eu estava em pé, assim, eles entraram, era assim, uns 30 meninos. Eles sentaram, assim, o auditório não era muito pequeno. Nossa, eles encheram, assim. Eles com a cara de sono, eles foram tudo para a festa ontem, a maioria, né? Com a cara de sono, aquela coisa, mas eles estavam lá para estar comigo. E aí, quando eu parei, assim, que eu olhei, eu disse, gente, eu dei aula para todos eles, são todos esses aqui, ó. Foi essa foto que eu tirei. Eu disse, eu preciso tirar essa foto com vocês, porque eu dei aula para todos vocês. Eu nem acredito que isso aconteceu. Então, as nossas histórias estão entrelaçadas em um momento do tempo e do espaço, e eu preciso registrar isso. E que momento foi esse? Eles fizeram uma homenagem para mim no DA, juntaram todas as fotos que tinham, fizeram uma publicação linda, 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 linda. Eu chorei uns 3 dias. E que coisa boa. Eu disse, nossa, obrigada, Deus. Porque eu não merecia isso. E eu entendi Deus falando comigo como os ambientes, os espaços e as pessoas precisam daquilo que Deus tem dado para a gente, daquilo que Deus tem mostrado para a gente. E essa foi a minha história na UFPB. Agora, nesse meu mandato cultural, né, foi magnífico. Agora, a gente vai caminhar para vocês aprenderem um pouco mais de acordo com o que vocês gostam mais, ou têm mais necessidade desse mandato, que são as oficinas. E a gente volta para falar um pouco de identidade e de destino. Por que eu queria fechar esse ponto com vocês? E vou só explanar um pouco antes da gente abrir para as perguntas. É muito importante que a gente vá para esses ambientes, para qualquer um deles, sabendo quem a gente é. Isso é identidade. Quando a gente sabe o que é e o propósito que a gente tem, as coisas ficam muito mais claras e possíveis de serem executadas. Quando a gente não sabe quem é e nem para onde vai, parece que qualquer lugar está bom. Qualquer coisa está boa. Por isso que identidade é tão importante para a gente entrar no ambiente universitário, como em qualquer outro ambiente. Eu não vejo o ambiente universitário hostil de tal forma que justifique a nossa rejeição por ele. Se aquele ambiente não é nosso, depois dessa história inteira de nascimento das universidades, a minha pergunta é, qual seria?
Qual mais seria? Se o conhecimento não pode alegrar as nossas vidas e não pode ser executado por nós, que somos redimidos e que podemos olhar o conhecimento de uma forma diferente, a nossa cognição agora, ela não está mais escrava do pecado, porque Cristo libertou a nossa cognição. A gente não é perfeito, a gente nunca vai conseguir olhar perfeitamente. Mas a gente já olha bem melhor do que antes da nossa restauração. A forma como a gente olha a ciência, poucas pessoas podem olhar. Porque nós somos redimidos. E nós estamos muito próximo do momento que nós vamos poder ver sem nenhum empecilho, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma névoa. A gente é o que chega mais próximo disso. Quando a gente tem essa identidade, poucas coisas são capazes de nos afetar. Poucas coisas. Quando eu tenho identidade de saber que não, por quê? O cristianismo ele está extremamente envolvido com o processo de estabelecimento da universidade. A universidade não é lugar de crente. Como não? Quem foi que originou a universidade? Ah, mas foi no contexto político, meu querido. É aqui a história, aqui ciência, aqui, ó. Você não está falando? História, prova, está aqui. Ah, isso aí é o que você acha, mas é o que está aqui. Formamos a universidade, o conhecimento científico tal qual ele se apresenta, perpassa pelo cristianismo. Perpassa pelos nossos pressupostos. Perpassa por tudo isso. Existe um ramo que está começando agora na genética, que está muito proeminente, que é biologia sintética. A gente começar... E o povo, ai, heresia, que heresia, que heresia. Que heresia o quê, gente? É a gente copiar o que a biologia faz, a gente está copiando Deus. Eu acho massa, a gente só copia o que é muito bom. Estamos copiando Ele. Ah, mas você não é brincando de Deus, eu disse brincar de Deus. Eu disse, quem está brincando de ser Deus? E aí, em uma aula, algumas vezes eu falava, isso aqui ninguém descobriu, não. Só quando Deus quiser. Eu sempre falava isso. Só quando Deus quiser. Só quando Deus quiser. Aí, uma vez, uma aluna disse... Ou quando algum cientista descobrir. E ela pensou que ia passar batido, né? Eu olhei para ela e fiz. Ele só vai descobrir quando Deus quiser. E voltei para a minha aula. Porque eu não sou obrigada. É exatamente isso. A gente só vai até onde Deus permite. No entanto, a gente precisa tomar cuidado. Porque existem os critérios éticos e morais. Que a gente tem que prestar atenção. Por isso que a nossa presença é tão importante. A presença do cristão é tão importante num ambiente de decisões científicas. Porque a gente tem uma ética por uma perspectiva diferente. A gente valoriza a vida por uma perspectiva diferente. A nossa finalidade é uma finalidade diferente. Por isso nós precisamos estar lá. Eu não acho uma opção. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que acham que têm esse primeiro pensamento, eu vou entrar na universidade e eu vou me afastar de Deus. E a gente que está lá na universidade... Por quê? Porque a gente precisa. Porque ali, além da gente ter muita chance, ter a chance de conversar com Deus, Deus mostrar para a gente coisas que Ele faz, e a gente com conhecimento e com a fé e com a remissão, e a remissão dos pecados, a gente ouvir, meu Deus, é isso, que coisa maravilhosa. E além do mais, a gente precisa de voz para legislar dentro desses ambientes. Então, ficamos combinados assim, a gente vai para as perguntas agora, a gente tem 15 minutinhos. E depois nós voltamos para fechar com identidade e destino e encerrar a nossa conversa hoje sobre fé e universidade. Estou à disposição para perguntas.
Boa tarde. Isso. Só um pouquinho, só posso combinar uma coisa com vocês? Vou te pedir só licença um pouquinho. Eu vou pedir para quem for fazer perguntas para mim, que diga o seu nome, tá? Para eu saber, para eu conhecer você. E a segunda coisa, eu queria saber por que você está aqui hoje. Eu vim porque eu queria aprender sobre isso, eu vim porque eu queria aprender sobre isso. Eu não pensei direito, você pode responder também, eu não pensei ainda direito, eu posso pensar e depois responder. Pode ser assim? Combinado? Desculpa. Meu nome é Malaquias, eu vim aqui para enriquecer em conhecimento e crescer em conhecimento, levar isso para a minha universidade. Qual é o meu curso? Eu faço engenharia de produção. Engenharia de produção, que legal, também é das exatas. Estamos inclusos aí. Estamos aí. A pergunta era sobre o que a senhora acha da transcrição genética, né? O negócio de modificar, né, o gene natural. Então, isso é um babado fortíssimo, viu, Malaquias? Você já começou mostrando para que veio, né? Gente, a gente conseguiu, os cientistas conseguiram, foi até o prêmio Nobel, eu acho que de 2018, acho que foi a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Champelier, que é fazer edição gênica, eu poder cortar um pedaço do genoma, inserir, por exemplo, modificar, né, aquele genoma a partir dessa nova técnica. Eu achei ela esplêndida. Louvei a Deus. Quando ela apareceu, disse, graças a Deus, Senhor. Porque é o seguinte, Malaquias, muitas doenças podem ser resolvidas se a gente fizer a alteração de um gene. Tá? Anemia falciforme é uma base nitrogenada, uma. Se eu tirar ela e colocar outra base nitrogenada, a hemoglobina fica normal, a hemácia fica normal. Tá? Algumas outras doenças que são poucos genes envolvidos que a gente vai poder resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Gente morrendo, gente agonizando, gente... E Deus trouxe. O reino chegou. O reino está chegando, o reino chegou para essas pessoas também. Através da Emmanuelle e da Jennifer. E elas estão conduzindo lindamente o processo. Muito ético. A maioria dos países proíbe. Tá? A gente precisa de muita legislação em relação a isso. Todos os anos, vários países se reúnem para legislar e todos os anos eles proíbem edição gênica que não seja feita, liberada em pesquisa e autorizada por todos eles. Hoje nós temos a anemia falciforme, que é liberada. Acho que ela é a única que é liberada. Tá? Então, estão produzindo o processo lindamente. Que Deus dê muita sabedoria a eles, para eles continuarem assim. Precisamos de mais cristãos lá, para entender que Deus está sendo glorificado na cura das doenças, mas que a gente não precisa criar outro humano, outra criação, outro qualquer coisa. Isso é perda de tempo, isso é ciência sem finalidade, mas que se use para a finalidade certa. Então, glória a Deus pelo CRISPR-Cas9 e edição gênica. Mas uma curiosidade, ele não funciona, ele ainda não está, metodologicamente, ainda não é 100%, tá? Porque o que é que acontece? Vai lá, edita, tira o gene, toda a maquinaria celular vem e desfaz tudo que o CRISPR-Cas9 fez. É isso. A gente está caído ainda, né? Então, vamos aprimorando para ter mais processos para isso. Mas precisa de muita ética para a gente trabalhar com isso. Tá? Obrigada, Malaquias. Boa tarde, meu nome é Débora. Débora, prazer, Débora. Eu vim porque faço pedagogia lá na UF, junto com ele, e também porque nós começamos um projeto, né, junto com Bia também, daqui, Larissa, de evangelizar e se encontrar com os jovens cristãos lá na UF.
Só que, como a senhora falou, no seu contexto é bem diferente do meu contexto de humanas. É um contexto de muita resistência, mas precisamos sim de cristãos, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, né, que foi tudo que vindo do Senhor. Mas a minha pergunta é mais pessoal mesmo para a senhora, se a senhora já passou por algum, como é que eu digo, embate, de certa forma, principalmente em relação a alguns professores ou então em relação à comunidade acadêmica de humanas, de linguagens, porque, querendo ou não, para a senhora ter uma noção de como é que é o nosso contexto, as leis absolutas não existem para a maioria, não existem leis absolutas. Eles ensoberbecem a subjetividade que Deus nos deu, de uma forma que nada é constante, é tudo relativo. Então, é muito difícil você pregar uma verdade absoluta num ambiente relativo. E eu queria saber sobre essa questão dos embates, e a outra era se a senhora já viu algum movimento, pelo menos na UFPB, dos cristãos se reunindo, porque também a gente tenta se conectar com o pessoal das outras UFs, aí eu já queria juntar. Vamos lá, Débora. Sim, existem muitos movimentos. Tá? A CRU é um movimento que a gente fez parte, a CRU Campus. Tem um pessoal que trabalha com algumas coisas. Vocês vão ver hoje ferramentas com o Iraquitã desse ministério, que é um ministério para universitários, e tem uma visão de evangelismo, tem uma visão de preparar você para o embate, caso ele aconteça. Tem a ABU, eu não sei se a ABU ainda... Eu acho que tem, né? A ABU é muito forte, não sei se... Certo. A CRU Campus, eu não sei como funciona na ABU, pode ser que funcione assim também, mas caso não tenha algum grupo, você pode formar um grupo. Eu acho muito importante, porque a gente tem um viés cognitivo que se chama sentimento tribal. A gente precisa ser aceito em um contexto, em um grupo. E eu acho que os grupos ajudam muito. Eu fiz parte de grupo cristão, né? Eu fui da CRU Campus, era o Alfa e Ômega. Inclusive, eu casei, o meu casamento, né, começou lá na CRU Campus. A gente se conheceu no congresso da CRU Campus, que era Alfa e Ômega. E eu acho que é extremamente importante no ambiente universitário a gente conviver, a gente ter esse suporte. Tá? Eu não tive muitos embates, não. Tá? Os embates que eu tenho são mais com cristãos. O escândalo... Infelizmente. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente entra num contexto de eu estou certo, sou salvo, redimido, acabou, eu tenho razão. Gente, eu acho que a gente tem que usar o cristianismo, é mansidão, é amor, é diálogo. Tá? Então, às vezes, infelizmente, eu encontro muito mais resistência em cristão. Tá? Infelizmente. Mas eu também estou num ambiente um pouco diferente, que é o ambiente mais exatas e saúde. E eu pago muita disciplina em humanas, porque eu gosto muito de cognição. Então, eu pago algumas disciplinas. É complicado. E eu paguei uma disciplina que foi em serviço social, que eu desisti. Em ciências políticas, que eu desisti. A gente tinha que fazer um questionário, e eles queriam fazer um questionário para saber quem era de direita e quem era de esquerda. Eu só estava pagando a disciplina para aprender a usar as ferramentas de um programa estatístico chamado SPSS. Eu fiquei de 8 horas da manhã até 11 horas, ouvindo o pessoal se embatendo, assim. Então, eles faziam perguntas, eram coisas absurdas. E tinha uma menina que ela estava com uma camisa da Igreja Católica, assim, o povo... Nossa, ela não podia nem falar e se revidava em cima, enfim. Eu fiquei tão apavorada que eu falei para o professor, disse, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu não tenho condição psicológica, física, mental, nada de continuar essa disciplina, eu vou embora. Que a gente tem muito essa questão do relativismo. Mas, a nosso favor, a gente tem uma coisa que hoje está se debatendo muito, que é o pluralismo. O pluralismo, ele é aceito para todas as coisas, exceto para nós. Todo mundo pode dar sua opinião, menos a gente. Só que a gente vai ficar calado? Não. Essa é a minha opinião. Mas você não pode? Posso. Olha o pluralismo aqui, eu também tenho direito a falar. E aí, a gente pode entrar no embate. Vamos usar as ferramentas a nosso favor. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. Relativismo, tarará. Não, a gente não vai ser relativista, a gente não pode nunca ser relativista. Mas vamos entrar para a gente poder debater. Tá? Então, eu posso falar também. Todo mundo pode, eu também posso.
Ah, mas todo mundo... Não, mas eu também não sou todo mundo, eu também posso entrar aqui, gente. Eu também tenho direito de fala. Eu também quero a minha opinião, eu também quero ser respeitada. Todo mundo é respeitado, eu também quero ser respeitada. E aí a gente vai ganhando aquele espacinho, vai ficando, vai ficando. Isso é importante a gente saber quem a gente é. Porque se for o caso a gente ficar sem amiguinho, a gente já sabe que Deus ama a gente, que a gente vai morar na eternidade, que Deus está ali com a gente, que Ele vai mandar as pessoas certas. Ter um grupo ajuda muito nisso, ter uma comunidade, a igreja, família. É isso, Débora, não é fácil, mas estamos juntos. Boa tarde, meu nome Boa é tarde. Lucas. Lucas. Eu vim porque o tema é interessante, já passei pela faculdade e é um ambiente muito hostil para cristão. Duas perguntas, assim, não são similares, mas um é quando esse ambiente de universidade que iniciou cristã transformou no que é hoje, que é totalmente contrário, quando a universidade se tornou um ambiente que era hostil ao cristianismo. E o segundo, você falou que mesmo com tecnologia, dinheiro, conhecimento, a ciência não sabe de muita coisa. Tem alguns 3 temas principais que são desafios científicos hoje para a humanidade, que mesmo com tantos recursos não se sabe por causa que Deus não quer? Uau! Vamos lá, vamos ver se eu consigo contemplar as tuas perguntas. A gente teve um ponto que foi muito crítico, que é quando o modernismo ele se instala, a modernidade, pós-modernidade, que ela vem com um discurso relativista, que ela vem com um discurso que a gente precisa, o conhecimento precisa ser laico. Se aproveitaram muito de coisas erradas que naquele ambiente cristão acontecia para desmerecer a participação vamos dizer, da igreja, não vou dizer do cristianismo, mas da igreja. Então, existiam muitas pedras no sapato e a instituição começou a ter que se explicar de muitas coisas e aí começou a, de certa forma, perder a credibilidade. E a gente estava num momento que era o chamado renascimento, né? O renascimento, florescimento, aquela coisa ciência, laicos, não vamos mais estar relacionados à instituição igreja, é tanta corrupção, e são tantas as coisas, e aqui limitando o pensamento. Então, muita gente não podia ler a Bíblia, não era acessível, né? A gente tinha a Bíblia em latim, e depois que ela começa a ser traduzida. Então, é um movimento que, infelizmente, começa a separar a razão, começa a ver que precisa haver uma separação da razão e da crença, que é muito embasado por filósofos, é um movimento, né, modernismo, pós-modernismo e relativismo. E que teve muito pano para a manga com corrupção, tá? Onde a gente vai perdendo a credibilidade institucional. E aí, eu acredito também que, em muitos aspectos, a gente precisa ser mais incisivo. Não precisa. Se a gente acreditar que a razão ela tem que ser separada da fé, então quem é que vai defender isso? A gente vai criar essa distinção mesmo. Aqui é igreja, é o que eu acredito, mas a minha prática ali é outra. Eu, como cientista, sou outra coisa. Eu não posso levar uma coisa, isso que eu creio, para lá é outro mundo. Então, eu acho que existe um movimento também dentro da igreja de separar essa... a gente acredita em Deus é por fé, não é por razão. E quando foi que Deus separou, né? Quando foi que Deus disse assim, não, a razão não é comigo, não. Quem crê na razão, quem está esperando razão, vai embora. Não, é de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Ele foi bem completo. Ele disse, é tudinho. Intelecto, coração, tudo aqui. Então, acho que é parte dos dois lados. Tá? Parte dos dois lados. Historicamente, eu acho que foi aí, tá? Modernismo, alguns filósofos, pós-modernismo e relativismo.
Tá? Aí tem aí a revolução, né? O homem sentimentalis, o homem como centro, o humanismo. O homem como centro. A gente não quer ouvir falar, eu não quero ouvir que eu estou errada. Se você está dizendo que eu estou errada, para mim é melhor eliminar você do que eu ficar ouvindo que eu estou errada. Eu quero fazer tudo que eu quero. Quem é que está me proibindo? Por que é que eu tenho que obedecer isso? É muito mais fácil. Eu acho que ficou mais fácil para a humanidade seguir assim. Pecado, né? Teve alguma outra? Dos pontos, né? O genoma humano, os genomas, eles são um mistério, porque a gente tem muita região repetitiva, que os equipamentos, a tecnologia não consegue montar o que é repetição. Por exemplo, a gente tem uma região CAA. Ela se repete 1 milhão de vezes. Para o equipamento detectar que ela se repetir 1 milhão de vezes, eles não têm essa capacidade processual. Porque ele pensa, a gente só consegue ver o genoma quebrando, porque eles são longos. E aí eu penso, eita, esse CAA é o mesmo CAA, porque a gente tem que replicar a molécula várias vezes para a gente detectar, ou é uma repetição? Ou é um que está do lado? É ele ainda ou é outro que está do lado? Nossa, o pessoal assim está queimando o juízo, gastando dinheiro, é equipamento todo ano que é lançado para ter um computador que consiga montar esse quebra-cabeças. É como se fosse um quebra-cabeças de milhões de peças. Nós temos 3,2 bilhões de pares de bases. Agora, imagine um quebra-cabeça de 3,2 bilhões de peças. É o que os computadores estão precisando montar. Esse é um enorme, enorme. Formar órgãos. Lembram da Dolly? Fizeram a Dolly, que não fizeram foi nada, né? Pegaram um óvulo, colocaram um núcleo, colocaram o núcleo dentro de um óvulo. Tudo foi Deus que fez. O homem só foi lá e rearranjou. Mas ela viveu muito pouco e morreu com muita doença. Então, a gente faz assim, mini cérebros, mini pulmões. Quando é celular mesmo, existe muita dificuldade dele crescer normalmente. Porque a gente não sabe. Ninguém sabe por quê. É como se precisasse ser biológico para dar certo. É como se precisasse do óvulo, do espermatozoide, fecundou para dar certo. A gente pega tudo, está tudo igual, coloca o núcleo, coloca lá na célula, cresce menino, e o menino não cresce. E dá errado, e dá câncer, e acontece um monte de coisa que não tem explicação. Não tem. A gente olha, respeita, admira e tenta outra tecnologia até quando Deus deixar, né? A gente entender isso. Então, essa é uma grande. E as inteligências artificiais, né? Que a gente fala, as inteligências artificiais elas estão sendo ensinadas. Mas existem alguns autores, eu ainda não comecei a me aprofundar a ler isso, mas eu tenho muito interesse. Mas já existem alguns autores que falam, né, que é muito, muito impossível a gente chegar, uma inteligência artificial chegar a até próximo de uma mente humana. Decisões e fazer associações e todas essas coisas. Por exemplo, quando você olha o rosto da multidão e que você reconhece uma pessoa, faz aquele reconhecimento facial, né? Aquilo é uma incógnita. Como é que aquilo acontece no cérebro? Não sei. Não se sabe direito. Sabe? Então, como é que a gente vai fazer algumas... A gente tem reconhecimento facial, né, que você passa, importa aquilo tudo, que ele analisa vários pontos. Mas, assim, como é que o cérebro torna aquilo familiar? Sabe? Como é que o cérebro interpreta um olhar, um sorriso, uma coisa subjetiva? Como é que a IA vai interpretar uma subjetividade? É um dilema. Te dei 3, ainda bem que tu só pediu 3, que eu descascar muito. Mas deve ter uns bocadinhos. Eu falei mais da área que eu trabalho. Muito bom, querido. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Tarsila. Tarsila. Prazer, Tarsila. Eu queria saber se, em algum momento ali na universidade, a senhora trabalhando, se em algum momento teve alguma guerra espiritual, se a sua fé foi testada diversas vezes, se muitas pessoas tentaram tirar o seu foco
de pregar o evangelho ali dentro? Nossa, todo dia. Guerra espiritual todo dia, né? Se não for o Senhor que sustenta a gente. Se o Senhor não sustentar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu tive ansiedade, eu só falei da parte bonita para vocês, né? Eu tive ansiedade, palpitação, desisti de tudo, não quero mais, engordei mais de 10 quilos, minha glicose chegou em 300 e não sei quanto. Sim, é muita batalha, mas de embate direto, não. Eu nunca tive embate assim direto das pessoas, enfim, tentarem acabar, né, credibilidade, alguma coisa, não. Graças a Deus, não. Mas eu conheço alguns amigos que sim, tá? Principalmente de serem assim acusados injustamente, de se fazer uma pergunta fisiologicamente falando, tá? E a pessoa responder fisiologicamente e ser acusado de estar com preconceito, por exemplo, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem isso. Mas o que é que a gente precisa estar o tempo inteiro? É oração, suporte espiritual. Pedir a Deus para nos dar conhecimento e guardar o nosso coração, para que a gente possa caminhar. Tem aquela música do Marcos Almeida, né? Eu cantei muito ela, né? Me esconda em ti. Deus, eu só preciso andar no teu caminho. Só preciso andar no teu caminho. Então, a gente tem. Mas eu tenho muita batalha espiritual também com um cristão, viu? Quando começa... Porque eu não tenho muito linguajar muito cristão, assim. Vou refazer minha frase. Eu não tenho linguajar, assim, sei lá, muito pentecostal, vamos dizer assim, né? Até para conviver mais. Eu convivo muito na universidade, falar, eu quero conversar com as pessoas me entenderem. E a gente também tem esse questionamento, né? E tu é cristã mesmo? Como assim não? Cristã. Né? Então, é batalha o tempo inteiro, mas identidade e propósito. Identidade e propósito. Boa tarde, meu nome é Matheus. Olá, Matheus. É o que mesmo, a outra coisa? Tu veio para cá. Ah, é verdade. Eu pensando vim para cá. Faltou. Porque eu vim para cá porque primeiro eu queria ajudar a montar as coisas antes e serviço. Exato. E porque eu estava curioso para o que seria falado aqui, né? É um tema que eu nunca vi assim ninguém falando. A minha pergunta eu acho que é algo mais pessoal também. Na faculdade a gente encontra assim 2 extremos de cristãos normalmente, que é o que chega e não consegue se adaptar muito bem ao contexto e aí se isola com outro grupo de cristãos e não fala com ninguém e aí é todo mundo crente aqui, tá bom. E tem o que se perde e começa a andar com a galera que não quer nada com Deus e aí meio que se perde dos caminhos de Deus. Tem a galera... Estou falando assim, os extremos. Tem a galera que sabe Tem um espectro, né? Exatamente. Mas a minha questão é assim, como a gente deve lidar... como tu lidou, na verdade, com a galera que assim, é mais cristão e um pouco mais mente fechada. Porque, querendo ou não, você tem que ter um pouco de apologética para os dois lados, sabe? Sim, muito bem lembrado. Aí eu estava falando, e aí eu acho que eu respondi, eu acho que eu não fui... Eu fui me lembrando de algumas coisas, aí eu lembrei de situação com um cristão. Eu tinha uma aluna que aí eu falei, eu disse, não, isso aqui foi estabelecido no processo, eu falei processo evolutivo, não sei o que, nossa, ela ficou revoltada, ela esperou a aula assim acabar, e ela veio, ela bateu na mesa, e ela disse, foi criação, e pai, não sei o que, eu disse, mulher, senta aqui, vamos conversar, né, não, mas essa foi a única forma, eu disse, mas eu sou cristã, eu acredito que Deus criou também o universo, tarará, e diferente de você ser evolucionista, mas assim, ela não queria me ouvir.
Então, eu falei, eu justifiquei, né, o que é que eu tinha falado, mas eu percebi assim que ela não queria me ouvir. Como ela era minha aluna, ela tinha que continuar pagando a disciplina, né? Eu acho que tinha passado o período de trancar. Mas ainda bem que, com o tempo, ela foi... Não sei se eu quis perceber isso, ou acho que ela foi aceitando, ou, enfim, ficamos bem. Tá? Teve outra ocasião também que foi um menino, ele estava com muitas questões, essas dúvidas, né? Apologéticas e criação e evolução. Muita gente chega para mim com essas questões porque eu sou da genética, né? E aí eu dei um livro para ele muito massa, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva, muito massa, que é do... Esqueci o nome dele, mas eu acho que eu coloquei no fim. E aí ele mostrou para o tio dele, e o tio dele era... Enfim, ele tinha um cargo na igreja. E eu entendi que o tio dele disse para ele se afastar de mim, ler um outro autor, que esse autor era muito assim, tarará. Eu fiquei muito triste, mas aí, quando foi na minha despedida, ele mandou uma mensagem muito bonita para mim, que ele disse que foi muito importante ele ter convivido comigo aquele tempo na universidade, porque ele tinha muitas questões que ele achava que aquele não era um ambiente para ele. E quando ele via uma pessoa que era cristã naquele ambiente, ele conseguia se ver e dizer, eu posso estar aqui, eu posso ser cristão e eu posso desenvolver. Então, eu acho que eu tive essas duas situações que foram bem... E é o seguinte, existe o espectro, né, do cristão na universidade. Eu me vi muito como um ponto de apoio para aqueles que precisavam. Tá? Então, eu estava numa situação que eu era docente, então ninguém podia chegar lá, que é tudo besteira que tu está falando. Podia até pensar, mas não podia falar. Então, eu me vi muito como ponto de apoio. Tá? E trazer para eles, deixar eles mais confortáveis nessa questão de identidade. O que eu percebo é que as pessoas perdem muito, não sabem direito quem são, não sabem direito, ou não se aceitam direito em identidade, e chegam lá e qualquer coisa vai te afetar. Tá? Mas eu acho que seria ali, seria no trabalho, seria em algum outro ambiente. Eu discordo que a universidade seja o pior dos ambientes, ou o ambiente mais nocivo, até porque a gente pode dizer, eu também tenho direito a falar aqui no pluralismo e na relatividade, tá? Eu também tenho direito a falar. Então, aí a gente consegue um espaço, nem que seja forçando, mas a gente ainda consegue um pouco. Então, é isso, eu ficar sempre disponível, mas e orar por eles e ser suporte quando preciso, mas, infelizmente, a gente vê várias coisas acontecendo. E eu acho que tudo isso é muito mais dependente de identidade do que do ambiente em si. Tá?